Caríssimos fiéis, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Com essas palavras de São Paulo Apóstolo, a nossa Santa Madre Igreja nos convoca hoje a despertar de qualquer sonolência espiritual. A vida cristã, meus caros, não é um passeio tranquilo pelo Jardim do Éden. Como bem ensina São João Crisóstomo, a vida presente é um estádio, é um ringue, é uma luta. Não nos iludamos, desde o momento de nosso batismo até o último suspiro, nós travamos uma batalha sem trégua. E hoje, através da Sagrada Liturgia, a Santa Igreja nos apresenta 3 testemunhos irrefutáveis desta realidade, deste combate. A exortação de São Paulo Apóstolo sobre a armadura espiritual, o exemplo de Jó, apresentado na antífona do ofertório, e a severa advertência da parábola do servo impiedoso. É a nossa alma o campo onde se trava esta batalha, a mais importante das batalhas. Santo Agostinho nos ensina: 2 cidades foram formadas por 2 amores. A cidade terrestre, pelo amor de si até o desprezo de Deus, e a cidade celeste, pelo amor de Deus até o desprezo de si. E entre estas 2 cidades não há paz possível, mas uma guerra contínua e perpétua. Consideremos, meus caros, primeiramente, o exemplo do santo homem Jó, cujo exemplo a Igreja nos propõe no dia de hoje, e cuja vida nós lemos no ofício divino, no breviário. Vir erat in terra Uz nomine Job. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó. E notemos bem, meus caros, não era um pecador merecedor do castigo divino. Era um homem simples, reto e temente a Deus. Contudo, ele foi terrivelmente provado. São Gregório Magno, na sua exposição sobre o livro de Jó, nos revela: Jó significa sofredor, pois todo justo neste mundo é um sofredor. Assim que ninguém se iluda pensando estar isento desta batalha. Os santos são provados mais que os próprios pecadores, pois o ouro se purifica no fogo e não na escória. Havia então um homem na terra de Uz chamado Jó. Quem Satan petit ut tentaret. Satanás pediu para tentá-lo. Observemos esta terrível realidade. O demônio nos circunda como um leão que ruge buscando a quem devorar. São Pedro Crisólogo nos adverte: o demônio ronda, mas não pode entrar se não encontrar a porta aberta. Ele conhece nossas fraquezas, estuda os nossos hábitos, observa as nossas inclinações. Como ensina São Tomás de Aquino, o demônio é como um cão acorrentado. Ele pode latir muito, mas só pode morder quem dele se aproxima. Data est potestas. Foi-lhe dado poder, e aqui está nosso consolo. Sim, foi-lhe dado poder, mas um poder limitado. O demônio só age com a permissão divina. E Santo Agostinho nos tranquiliza: o demônio é como o cão preso pela corrente.
não pode morder senão aquele que se aproxima dele com temeridade. E por que Deus permite tais provações? São João Crisóstomo responde: Deus permite que o demônio nos tente, não para nos derrubar, mas para nos fazer mais fortes. Compreendamos então, meus caros, onde se trava essa batalha. Não é nos campos de guerra deste mundo. Não é em morros ou complexos. Não é em campos de futebol, mas no interior da nossa própria alma. E 3 são as frentes de ataque que enfrentamos diariamente. Essas 3 frentes são enumeradas por São Leão Magno. 3 são os inimigos do homem: o mundo, que devemos desprezar, a carne, que nós devemos dominar, e o demônio, que nós devemos repelir. O mundo nos seduz com seus encantos passageiros, com suas ilusões, as riquezas, as honras e os prazeres. A carne se rebela contra o espírito, com suas concupiscências desordenadas. O demônio, o mais astuto deles, usa um e outro para nos derrubar. Suas armas são ciladas sutis. E São Bernardo de Claraval descreve o processo de tentação. A primeira flecha do demônio é a sugestão, a segunda o deleite e a terceira o consentimento. Primeiro vem o pensamento, uma sugestão aparentemente inocente. Depois, se não o repelimos, imediatamente surge o deleite, a imaginação que se compraz. E por fim, se nós continuamos negligentes, vem o consentimento da vontade. E é aí que está consumado o pecado. Santo Inácio compara o demônio a um general que estuda as muralhas de uma fortaleza, atacando sempre pelo ponto mais fraco. A estratégia do demônio segue uma progressão calculada, como vemos no próprio caso de Jó. Primeiro ataca os bens externos, a fazenda, os rebanhos. Quando isso não basta, ataca o corpo com chagas dolorosas. Por fim, usando até mesmo a esposa de Jó, tenta destruir a sua esperança e a sua fé. Cassiano, mestre da vida monástica, traça aqui o itinerário comum. O demônio primeiro tenta com a gula, depois com a luxúria, e em seguida com a avareza e, por fim, com o orgulho. Mas o fato, meus caros, é que nós não estamos desamparados neste combate. Enduite-vos a armadura andei, revesti-vos da armadura de Deus. São Jerônimo sintetiza: as armas do cristão são a oração e o jejum. Mas São Paulo dá ainda mais detalhes, peça por peça, desta armadura divina. O cinto da verdade contra as mentiras do pai da mentira. A couraça da justiça, que protege o nosso coração dos golpes mortais do pecado. Por isso que Santo Ambrósio exclama: a fé é nosso escudo e Cristo é a nossa couraça. O calçado do Evangelho que nos permite caminhar seguros pelo lamaçal deste mundo. O escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do espírito maligno. O elmo da salvação que protege a nossa mente do desespero e, sobretudo, a espada do Espírito que é a palavra de Deus.
Como diz Orígenes, a palavra de Deus é a espada que corta todos os vícios. Mas de nada serve a armadura se nós dormimos durante a batalha. Vigilate et orate, vigiai e orai, ordena nosso Senhor. Santo Antão, veterano de inúmeros combates espirituais, adverte: quem se senta no deserto para guardar a paz do seu coração deve combater 3 inimigos: a audição, a fala e a vista, e só lhe restará então um: o coração. E aqui São Bento ensina a tática fundamental: quebrar imediatamente contra Cristo os maus pensamentos que chegam ao coração. Contudo, meus caros, existe uma arma contra a qual todo o inferno nada pode, que é a misericórdia. Primeiramente, meus caros, a misericórdia que nós recebemos de Deus. No Evangelho de hoje, o rei perdoa 10.000 talentos, uma dívida imensa, uma dívida semelhante à dívida de um reino que era impossível de pagar. E é essa a figura de nossa dívida para com Deus. É aqui que São João Crisóstomo nos consola. Ainda que tivesses cometido fornicação 1000 vezes e outros tantos adultérios e maldades piores do que estas, se te arrependeres e pedirdes perdão, tudo lhe será perdoado. Não existe, de fato, meus caros, pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. E no sacramento da penitência, esta misericórdia se derrama sobre nós. É por isso que São João Maria Vianney, o cura d'Ars, contemplava esse sacramento maravilhado. Diz ele, em um de seus sermões, no sacramento da penitência, Deus nos abraça como o Pai abraça o Filho pródigo. De fato, meus caros, quantas vezes nós não experimentamos esta misericórdia? Quantas vezes não nos levantou o Senhor depois das nossas quedas? A misericórdia de Deus, de fato, é infinita. Mas, atenção, há uma condição absolutamente necessária para que nós tiremos proveito da misericórdia de Deus. Nós devemos exercer a misericórdia com o nosso próximo. Perdoai e sereis perdoados. Santo Agostinho resume admiravelmente: perdoa e serás perdoado, dá e te será dado. Essas 2 obras de misericórdia bastam. O servo do Evangelho, perdoado de uma dívida imensa, não quis perdoar uma dívida mínima de seu próximo. Qual é o resultado? Foi ele entregue aos verdugos. Foi ele condenado por uma dívida mínima, por uma falta mínima de misericórdia. E aqui está um segredo precioso. O demônio nada pode contra um coração misericordioso. São João Clímaco revela: o perdão é a destruição da ira, e quem destrói a ira expulsa os demônios. O ressentimento, o rancor, o desejo de vingança são portas abertas para o demônio. Mas quando nós perdoamos, nós desarmamos completamente as ciladas do inimigo da nossa alma.
Santa Teresa d'Ávila confirma essa verdade. Diz ela: o demônio foge de uma alma humilde como do fogo. E assim nós temos a virtude que se alimenta a si mesma, um ciclo virtuoso. Quanto mais nós perdoamos, mais graças recebemos. Quanto mais graças nós recebemos de Deus, mais fácil se torna perdoar. E assim, o amor alimenta o amor, a caridade alimenta a caridade, a misericórdia alimenta a misericórdia, como nos ensina São Francisco de Sales. Como nós podemos então aplicar tudo isso na nossa vida cotidiana? Nós podemos tirar algumas lições. Primeiramente, estabeleçamos uma rotina de combate espiritual. Lembremos da nossa fraqueza e do combate árduo que nós temos todos os dias. Lembremos da nossa indigência e do poder que o inimigo utiliza contra nós. O nosso combate é contra as forças das trevas. A possibilidade que nós sucumbamos é uma possibilidade real. Por isso, pela manhã, ao despertar, façamos como São Felipe Neri e peçamos humildemente: Senhor, põe a mão sobre a minha cabeça, pois sem ti, hoje mesmo te trairei. Reconheçamos a nossa fraqueza, mas não desanimemos e peçamos a força divina. Antes mesmo de sair do leito, ofereçamos o dia a Deus, renovemos os nossos propósitos, peçamos a proteção de Nossa Senhora e de nosso Santo Anjo da Guarda. Lembremos que a frequência frutuosa aos sacramentos é essencial. São João Bosco nos deixou 2 colunas: a comunhão frequente e a devoção a Nossa Senhora. A Eucaristia nos fortalece e a confissão nos purifica e cura. Mantenhamos-nos assíduos à confissão. Não deixemos passar um mês sem nos apresentarmos ao tribunal da misericórdia divina, mesmo que a nossa consciência não acuse nenhuma culpa grave. Afinal, a confissão não serve apenas para perdoar os pecados mortais, mas também os pecados veniais que nós cometemos diariamente. E o perdão dos pecados veniais é essencial para que nós nos preservemos dos mortais. Comunguemos com frequência, mas sempre com a devida preparação e ação de graças e sempre em estado de graça. Na Sagrada Comunhão nós recebemos o próprio Cristo, que é a nossa força e a nossa vitória. Cultivemos especial devoção a Nossa Senhora. São Luís de Montfort afirma categoricamente: quando o demônio vê uma alma toda de Maria, foge dela como a sombra foge do sol. Que o Santo Rosário seja nossa arma diária, e nas tentações mais fortes basta invocar o doce nome de Maria para obtermos o socorro maternal e necessário. Ela é a corredentora, a medianeira de todas as graças, o canal pelo qual nos vem todo o bem. Também não desprezemos os sacramentais: a água benta, o crucifixo abençoado e regularmente osculado, o escapulário devidamente imposto pelo padre, a medalha milagrosa, as velas bentas, o Santo Rosário não somente rezado, mas sempre portado consigo.
São pequenas armas que a Igreja nos oferece, mas seu poder é grande quando usadas com fé fervorosa. O demônio odeia os sacramentais. Tenhamos a água benta em casa, façamos o sinal da cruz com devoção, usemos o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. São sinais sensíveis que fortalecem a nossa fé e que repelem o inimigo da nossa alma. E como saber se nós estamos vencendo a batalha? O Santo Padre Pio nos dá a resposta. O demônio faz barulho, mas não pode fazer mal a uma alma em estado de graça. Se mantemos a paz interior nas provações, se perdoamos prontamente as ofensas, se crescemos nas virtudes, se nós mantemos a serenidade nas tribulações, nós temos sinais de vitória. Como ensina Santo Tomás, a tristeza vem do demônio que se alegra com a nossa tristeza, mas a alegria espiritual vem de Deus. Meus caros, contemplemos novamente o Santo Patriarca Jó. Após todas as provações, ele recebeu o dobro do que possuía. São Gregório Magno interpreta: Jó perdeu tudo para receber tudo em dobro, ensinando-nos que os bens temporais perdidos por Deus são restituídos com bens eternos. A nossa vitória está garantida se nós perseverarmos. Santa Teresa nos exorta: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. E nós temos a oportunidade de ter essa verdade lembrada a nós pelo nosso caro Padre Pascotto. Ele insiste: a paciência tudo alcança. E isso é verdade. A vitória já nos foi conquistada no alto da cruz. Cristo já venceu. Cabe a nós, com paciência e perseverança, conquistar essa vitória que já é segura. É como se nós já tivéssemos ganho na loteria. Basta sacar, basta receber o depósito do prêmio com paciência e perseverança. Claro, fazendo a nossa parte, mas o difícil já está feito. Por isso que Santo Atanásio proclama: Cristo destruiu a morte e nos deu a vitória. Agora só nos resta recolher os despojos do inimigo. Por isso invoquemos o auxílio celeste. São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. São Bernardo nos assegura: nas tentações invoca Maria, com ela não cairás, com ela não te desesperarás, com ela chegarás ao porto da salvação. Invoquemos nossos santos anjos da guarda, que são os fiéis sentinelas da nossa alma. Aqueles que estão mais próximos e que fazem em primeiro lugar contato com o inimigo. Meus caros, a batalha é real, o inimigo é feroz, mas a vitória é certa para quem persevera. A paciência tudo alcança. Revestidos da arma de Deus e fortalecidos pelos sacramentos e protegidos por Nossa Senhora, exercendo ativamente a misericórdia, nós certamente venceremos. Não há santo no céu que não tenha passado por esta luta. Não há coroa sem cruz e não há vitória sem combate. E lembremos-nos, nós não estamos sozinhos. A festa de todos os santos de ontem nos lembra disso. Todo o céu combate conosco. Os santos intercedem por nós, os anjos nos protegem. Nossa Senhora, a Imaculada, nos cobre com seu manto. E Cristo, nosso general glorioso, marcha à nossa frente. Mais do que isso, Ele já venceu essa batalha por nós. E no fim de nossos dias,
Se nós perseverarmos e combatermos, nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino preparado desde a criação do mundo para vós. Então, veremos com clareza que todas essas batalhas valeram a pena. A luz eterna dissipará as trevas e a paz sucederá à guerra, e nós reinaremos com Cristo eternamente. Meus caros, como ensina para nós São Cláudio de la Colombière, a maior glória que nós podemos dar a Deus é confiar infinitamente em sua misericórdia. Portanto, confiemos, lutemos o bom combate e guardemos a fé. A coroa da justiça nos aguarda. Que a Santíssima Trindade nos fortaleça e que Nossa Senhora nos proteja, e que São Miguel Arcanjo nos defenda e que todos os santos nos assistam nesta batalha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.